No domingo, o pastor pregou Deus é especialista em restauração familiar. O título é grande, irmãos. Eu anotei para mim não esquecer. E hoje a gente vai falar sobre reconstruindo nossa vida. Restauração, reconstrução, transformação, mudança. Tudo isso todos nós precisamos, né, queridos? Estamos no processo até a volta de Jesus, tem um caminho para nós percorrermos. E é importante a gente entender que a gente não está pronto. Estamos todos, como diz a irmã Sueli, em treinamento. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvo e agradeço pela oportunidade de estar aqui nesta noite, transmitindo a Tua palavra. Senhor, fala conosco ainda mais, Senhor, através da Sua palavra. Deus, que nós possamos entender tudo que o Senhor quer nos dizer, assimilar, Senhor, para que a gente possa viver esse novo do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa andar realmente em novidade de vida, ó Pai, para que a gente possa sair do comodismo, Senhor. Eu te peço nesta noite, trabalha, Pai, nas nossas mentes, nos nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra falou muito comigo e eu espero que ela venha falar também ao coração de vocês. Reconstruindo nossa vida. Eu vou falar sobre o texto de Neemias. Neemias 2:17 diz assim: Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Neemias recebeu notícias da terra de Jerusalém, da terra natal dele. E o povo falou para ele, olha, está tudo destruído lá. E o povo que existe lá vive em vergonha, vive em humilhação. O povo de Israel está humilhado, porque seus muros estão derribados, está tudo queimado. E Neemias se prostrou e orou ao Senhor, falou, Senhor, o que eu devo fazer? Qual é a orientação que o Senhor tem para a minha vida? E nessa noite, queridos, o Senhor também tem orientações para nós. Talvez a nossa vida esteja quebrada, destruída, mas o Senhor pode fazer algo novo. O Senhor pode mudar toda essa situação, amém? Eu já dividi com os irmãos que eu gosto de falar de histórias da Bíblia, porque eu acho que fica mais marcado na nossa mente. A gente lembra, quando a gente lê um livro e começa a montar na nossa mente, né? São coisas impressões que a gente tem que fazem a gente lembrar depois, né? Quando você sente um cheiro e vem a lembrança, nossa, eu lembro da minha avó, nossa, eu lembro de alguma situação. Isso são memórias. E essas lembranças acerca da palavra de Deus, irmãos, vai nos dar direcionamentos importantes para decisões da nossa vida. Então é bom a gente, sempre que lê a palavra de Deus, tentar montar isso na nossa mente, para que fique gravado realmente essa palavra no nosso coração, amém? Os princípios contidos nessa história que a gente está falando em especial, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém, são uma oportunidade de Deus para a reconstrução na nossa vida também. É um modelo para nós, irmãos. É um modelo a nós para ser seguido. Assim como havia muros destruídos e portas queimadas em Jerusalém, hoje nós vivemos também um mundo assim, queridos. Fragmentado, onde as vidas estão completamente destruídas, quebradas, lares desfeitos, instituições públicas abaladas pela corrupção. Tudo que vivia lá Neemias, hoje, talvez a gente esteja até num modo mais piorado, porque a gente tem mais informações acerca, né? E é isso que a gente pode entender, que assim como o Senhor operou lá, o Senhor vai operar em nossas vidas. A nossa sociedade como um todo está enferma, precisa de cura. Por isso, a mensagem do livro de Neemias é a oportunidade de nós abrirmos a nossa mente e apontar novos rumos
para aqueles que desejam reconstruir a sua vida. Todos nós precisamos ter esse desejo de reconstruir a nossa vida, de mudar, de mudança. O livro de Neemias é um manual que trata da restauração na vida, na família, na política, na igreja e na sociedade. Então a gente pode usar assim como modelo para que a gente implemente onde quer que a gente vá. Que a gente seja realmente reconstruído para ajudar a reconstruir. Amém? E é uma história riquíssima e importante para nós. O capítulo 2 de Neemias fala do apoio que ele recebeu do rei Artaxerxes para voltar a Jerusalém e começar esse processo de reconstrução daquela cidade. E o capítulo 6 fala a respeito dessa reconstrução. A reconstrução dos muros, queridos, aconteceu de verdade. Não é mera história, não é somente uma parábola, é um acontecimento. Mas para que essa realidade fosse possível, Neemias adotou alguns princípios de grande importância. E hoje a gente vai entender quais são esses princípios, para que a gente possa viver essa realidade na nossa vida também. Do mesmo modo que houve a reconstrução que o Senhor operou no passado, Ele pode fazer hoje na minha e na sua vida. Amém? E para reconstruir a vida, primeiro, comece pedindo ajuda. Neemias estava passando por um momento triste. Ele ficou tremendamente abalado com as notícias a respeito de Jerusalém. E nós, queridos, estamos abalados com a destruição da nossa vida, com a destruição que vem acontecendo ao nosso redor? Nós temos que nos mover de íntima compaixão. Assim como Neemias se moveu de compaixão por aquele povo que estava sendo humilhado, que estava tudo destruído, nós precisamos ter compaixão pela nossa vida e pela vida das pessoas que nos cercam também. Neemias 2:7 diz assim: a seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governantes do Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que eu irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Neemias servia particularmente ao rei. E ele chegou lá triste, e o rei percebeu em seu rosto a sua tristeza. E o rei perguntou: o que está acontecendo com você? Por que você está triste? Neemias encontrou uma oportunidade de desabafar, de falar o que estava se passando em seu coração. Naquele momento ele relatou para o rei toda a dor que estava acontecendo em sua vida. E o rei perguntou a ele o seguinte: o que me pedes agora? O rei falou: o que você quer? O que você precisa para que essa tristeza vá embora? O que você precisa para resolver esse seu problema? O rei abriu para ele um leque de oportunidades. E neste momento, ele não teve tempo para pensar. Neemias imediatamente orou ao Senhor e deu resposta ao rei, pedindo essa carta, pedindo recomendação, pedindo que ele fosse aberto os caminhos para ele. E ele, além de ter conseguido a aprovação do rei, Neemias aproveitou a oportunidade para pedir mais coisas. Ele foi ousado, né? E às vezes precisa ser ousado. A gente chega na presença do nosso Rei Jesus, demonstra a nossa tristeza com sinceridade, como a Fernanda falou, se derrama aos pés dele e ele dará oportunidades para nós. E aí nós podemos ser ousados. Senhor, me dá mais um pouquinho. Senhor, eu preciso de mais. É isso que o Senhor está dizendo. Comece pedindo ajuda. Quando decidimos reconstruir a nossa vida, precisamos da ajuda do Senhor. Neemias não podia fazer nada se o rei não o enviasse ou se o rei não o ajudasse. E nós não podemos fazer nada se o nosso Rei Jesus não nos ajudar. Amém? Nós também vamos precisar da ajuda de outras pessoas.
Talvez você vai pedir ajuda ao Senhor, mas você precisa de ajuda das pessoas que estão ao seu redor. Não dá para nós lutarmos sozinhos. Quando nós tomamos a decisão, quando fazemos esta escolha, Deus permite que estejam ao nosso lado pessoas que vão nos ajudar na reconstrução da nossa vida, na reconstrução do nosso problema, na ajuda em oração, ajuda em mão realmente. Quantas vezes você tentou reconstruir sua vida sozinho e não foi adiante? Quantas vezes você falou, não, eu vou mudar, eu vou parar, e você não conseguiu? Porque talvez você não tenha dividido o seu problema com ninguém. Quando você divide, irmãos, o seu problema com um irmão de fé, o irmão vai estar disposto, ele vai orar com você, ele vai clamar por você, e naquele dia que você estiver muito triste e sendo tentado, o inimigo querendo te derrubar, você liga e fala, querido, hoje eu preciso de oração, eu preciso de ajuda. Isso é não andar sozinho. E aqui nós estamos todos juntos, né, queridos? Ninguém larga a mão de ninguém, todo mundo junto, amém? Porque nós precisamos andar junto para que a gente consiga vencer. Talvez seja o seu orgulho o maior empecilho para que você possa pedir ajuda. Queridos, o orgulho só nos atrapalha, nos afasta das pessoas. O orgulho é totalmente ao contrário daquilo que o Senhor quer para nós. Quando você age com orgulho, você se afasta de Deus. E quando você pede ajuda, o Senhor providencia ajuda. Quando você não pede ajuda, você está dizendo, eu não preciso de ninguém e nem de Deus. E não pode ser assim. A gente precisa depender totalmente do Senhor. A gente precisa colocar todas as nossas aflições no pé dEle. Nós precisamos derramar a nossa vida aos pés dEle e pedir ajuda aos irmãos. É um sinal de humildade, queridos. E dizer assim, olha, sozinho eu não estou conseguindo, eu preciso de ajuda. Eu vou precisar que você ore comigo, eu vou precisar que você puxe a minha orelha de vez em quando, mas isso faz parte da reconstrução. Deixe o orgulho de lado, encare o problema de frente, seja capaz de admitir que sem a ajuda de outras pessoas, a reconstrução da sua vida não vai acontecer. Sozinho, talvez você não tenha forças. Talvez fale assim, mas eu não sei, meu marido não vai me ajudar. Mas você já contou o seu problema? Você já dividiu realmente o que passa na sua mente, no seu coração? Talvez ele seja a melhor ajuda que você vai receber. Talvez seja um irmão da igreja, seja os pastores, mas você precisa dar esse passo e pedir ajuda. Provérbios 11:2 diz, quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes. Então, quando chega o orgulho, você acaba com todas as suas chances de melhorar. Porque você se coloca no lugar de ser autossuficiente. E nós não somos, queridos. Nós somos totalmente dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Amém? Então, não tente reconstruir a sua vida sozinho, você não vai conseguir. Comece pedindo ajuda e Deus o surpreenderá enviando pessoas que prestarão auxílio na reconstrução da sua vida. Quando você abre as portas para que o Senhor conheça mais de você, para que o Senhor te ajude, com certeza o Senhor vai enviar socorro na hora exata que você precisa. Amém? Para reconstruir a sua vida, não desista diante da oposição. Na célula a gente falou sobre isso essa semana, né? Que o discipulador tem opositores. Todos nós vamos encontrar opositores da nossa fé, da nossa vida. O inimigo realmente não quer que a gente vença. Ele é o nosso opositor número 1. Pode ter certeza, se ele puder fazer você cair e se derrubar, ele vai fazer. Mas nós não podemos desistir diante da oposição, nós temos que lutar e ir em frente. Neemias 2:10 diz assim, Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias e o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei?
Ao chegar em Jerusalém, Neemias encontrou pessoas que não queriam que ele fizesse aquele trabalho, que não queria que ele vencesse ou fizesse a obra do Senhor. Em cada geração, queridos, sempre haverá aqueles que odeiam o povo de Deus e tentam impedir a realização dos propósitos de Deus na minha e na sua vida. E não vai ser diferente. O inimigo está aí, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Porém, Neemias não desistiu. Mesmo diante da oposição, ele não parou. E a mesma maneira nós devemos agir. Mesmo diante da oposição, nós não podemos parar. Neemias sabia que Deus era o idealizador e o patrocinador daquela obra. O Senhor, Ele é o idealizador da nossa vida. Ele também é o patrocinador da nossa vida. É Ele que nos mantém, é Ele que nos guia e nos segura. Então, nada pode nos parar. As oposições virão, mas elas cairão em nome de Jesus. Amém? E se ninguém te disse, queridos, eu te digo hoje, você é importante para o Senhor. Você é especial para o Senhor, você é precioso. Então não deixe que nada disso te pare. E esse foi o melhor incentivo que Neemias recebeu, o incentivo do Senhor. Ele não desistiu, mas para prosseguir mesmo diante da oposição. Eu quero dizer que no processo da nossa reconstrução, da nossa vida, nós vamos encontrar oposições. A gente vai encontrar pessoas que são contra a obra que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Nós vamos encontrar pessoas dispostas a nos derrubar. Mas mesmo Deus que encheu o coração de Neemias, vai encher o nosso coração também, queridos. Com coragem, com disposição, com perseverança. Assim como o Senhor falou para Josué, se eu não me engano. Não temas, não desanime, eu te ajudo. É isso que o Senhor faz com a gente, né? Deus deseja encher o nosso coração de esperança. E certeza de que a reconstrução da nossa vida não vai parar, queridos. A reconstrução da nossa vida começou no dia que você aceitou o Senhor Jesus. E ela não vai parar. O inimigo não vai conseguir nos derrotar. Provérbios 21:30 diz assim: não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Amém? Então não há nada nessa terra que possa opor-se ao plano que o Senhor tem para mim e para você. Eu sou uma improvável, eu estou aqui falando hoje, mas muitos poderiam dizer assim, nossa, mas a Ana Paula pregando, ela não conhece de nada, não sabe nada, mas nada pode se opor ao plano do Senhor na minha vida, e nada vai se opor ao plano do Senhor na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Nós na igreja temos planos, temos sonhos, e eu creio que nada irá se opor aos nossos sonhos. Nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prevalecer, porque o Senhor está conosco, queridos. Quais são as oposições que têm feito você paralisar a reconstrução da sua vida? Quais são as ferramentas que o inimigo tem usado para tentar te parar? Talvez um familiar, um amigo, um colega de trabalho que te desmerece, te coloca para baixo, que fala que você não é nada e que você não vai conseguir, que você é um derrotado. Não dê ouvido às oposições. Deus é o maior incentivador e patrocinador da sua vida. Creia que Ele vai te sustentar e Ele vai prover tudo o que você precisa. Não desista, persista. Deus fornece ajuda na reconstrução, mas também nos enche de coragem para não desistir quando a oposição chegar. A gente tem que estar preparado, queridos, porque o dia de amanhã vem e a oposição pode chegar na nossa vida. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas nós temos que crer que o Senhor é o patrocinador da nossa vida. Amém? Para reconstruir a vida, faça um levantamento das partes destruídas. Neemias, quando chegou lá, ele foi quietinho, à noite, sondar o que ele precisava fazer. Qual era o procedimento que ele tinha que ter para poder ter êxito no planejamento dele, na obra que ele teria que fazer. Diz assim, Neemias 2:13.
De noite, saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, e que haviam sido destruídas pelo fogo. Neemias passou, olhou, examinou tudo. É isso que eu queria falar com vocês, do checklist que a gente precisa fazer. Nós temos que olhar a nossa vida e ver, meu Deus, o que eu preciso? Ser honesto mesmo, irmãos, e falar, olha, eu preciso mudar aqui. Pega um caderno e anota. Fala, olha, Jesus, está acontecendo isso comigo. Eu preciso mudar aqui, eu preciso melhorar ali. Essa situação que está acontecendo na minha vida, eu não aguento mais. Eu preciso da sua intervenção, da tua mudança. É um checklist completo, fiel e verdadeiro daquilo que você está passando. Como você vai fazer uma obra sem saber o que precisa ser mudado? Primeiro passo, queridos, fazer esse levantamento das partes destruídas, das partes fracas e que precisam da mudança do Senhor. Através dessa avaliação, Neemias pôde fazer um levantamento das partes destruídas do muro. Um trabalho cuidadoso, minucioso e discreto. Trabalho cuidadoso, minucioso e discreto, que a gente tem que fazer com nós mesmos. É entre você e Deus no seu quarto. Você vai fazer esse levantamento do que você precisa mudar na sua vida, o que você precisa reconstruir no dia de hoje. Mas é de muita importância para que nós possamos traçar o plano da reconstrução dos nossos muros, queridos. Para que a gente possa se fortalecer realmente na presença do Senhor. Não há como traçar um plano sem saber exatamente do que precisa ser restaurado. Assim é a nossa vida. Se quisermos reconstruir a nossa vida, vamos precisar ser honestos com nós mesmos, identificando, fazendo um levantamento daquilo que foi destruído. É exatamente o que nós precisamos fazer, uma autoanálise verdadeira, sincera, honesta, que o Senhor vai poder trabalhar em nossos corações. Quais são as áreas da vida que você precisa de uma reforma geral ou de uma reconstrução? Sua família está caindo, está se destruindo, estão se perdendo. Sua conexão com o Senhor, você já não se lembra mais como é estar na presença do Senhor. Você precisa renovar essa aliança com o Senhor. Sua vida profissional está difícil. Tudo isso o Senhor pode reconstruir nessa noite. Basta você ser honesto, sincero e na presença dEle. Talvez você tenha entrado aqui hoje com a sua identidade destruída, seus sonhos jogados no lixo, sua esperança falida por uma enfermidade, sua família fadada ao fracasso. Não há mais alegria, nem paz, nem vontade de viver. Se você é capaz de fazer esse levantamento das partes quebradas da sua vida, eu quero convidá-lo a entregar essas partes na mão do Senhor. Ele é fiel e poderoso para fazer o melhor. Ele está aqui hoje para traçar um plano para reconstruir a sua vida, restaurar a sua família, restaurar o seu relacionamento com Deus, restaurar a sua identidade nele. E Ele está aqui para traçar esse plano, mas é preciso que você reconheça que existem partes destruídas. Nós temos que colocar realmente para o Senhor que existe o que ser mudado e o que ser transformado. Deus quer restaurar os seus sonhos, trazer de volta a alegria no seu lar e fazer brotar no seu coração a esperança de dias melhores. Ele está aqui para estabelecer um novo tempo e uma nova história para mim e para a sua vida. Mas temos que ser sinceros e entregar, queridos, na mão dele tudo aquilo que nós temos quebrados dentro de nós. Amém? Para reconstruir a sua vida, creia no poder da bondade da mão do Senhor. Neemias 2,17 diz assim: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém.
para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Neemias incentivou aquelas pessoas que estavam ali trabalhando junto com ele a reconstruírem os muros. O mais importante no relato foi dizer que a mão do Senhor havia sido bondosa com ele. Depois vieram os opositores e começaram a zombar e a desprezar o projeto da reconstrução. Novamente, Neemias diz que o Deus do céu é quem faria com que eles se tornassem bem-sucedidos naquela empreitada. Neemias não tinha o que temer, pois ele cria no poder da bondade da mão do Senhor sobre a sua vida. A reconstrução era só questão de tempo. Deus estava naquele negócio. Você precisa entender que uma reconstrução acontece, nenhuma reconstrução acontece se você não crer. Se você não der o primeiro passo e falar: eu creio, eu quero essa reconstrução para a minha vida. A gente precisa crer que Deus é poderoso para mudar a história da nossa vida. Se nós não dermos esse passo de fé e entregarmos na mão do Senhor, nada vai acontecer. Na sua vida, se você não for capaz de crer que Deus pode transformar, nada vai acontecer, queridos, se nós não crermos que o Senhor pode fazer. Primeiro, a gente precisa crer que Ele pode realmente promover essa reconstrução. Ele pode transformar sua tristeza em alegria, sua amargura em esperança e seu fracasso em vitória. Em todas as áreas da nossa vida, Ele pode nos dar um renovo. Ele pode mudar e Ele quer, queridos, fazer algo novo nas nossas vidas. Mas nós precisamos crer. Dê uma chance a Deus para reconstruir a sua vida. Creia no poder e na bondade da sua mão. Deixe que Ele faça de você uma nova criatura, alguém que de verdade seja um representante da sua imagem e semelhança. O Senhor quer fazer isso conosco, que nós sejamos realmente um representante do reino dEle aqui na terra. Mas para isso a gente precisa crer, ter fé, dar um passo além das outras pessoas. As pessoas do mundo são diferentes de nós. Eles não têm a mesma fé, não têm o mesmo entendimento que nós temos. Por isso nós precisamos crer que o Senhor pode mover todas as coisas. Amém? Deus fez você como obra-prima da sua criação. Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Ele conhece tudo sobre você, mas Ele respeita a sua decisão de confiar ou não em sua mão de poder. O Senhor, Ele tem tudo para nós, queridos, mas Ele respeita a nossa decisão se a gente não quiser. Então, hoje, eu escolho querer que o Senhor faça essa reconstrução em minha vida. Eu creio no poder do Senhor para a transformação da minha vida. É isso que nós temos que pedir e orar ao Senhor. Todos os nossos planos, querido, entregar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe realmente o que é melhor para nós. Todos nós somos homens e mulheres em reconstrução. O que falta é admitirmos que precisamos dela. Talvez a gente seja mesmo, queridos, orgulhosos, a ponto de dizer que a gente precisa de ajuda, né? Por esses dias eu não andava bem e eu não falei nada para ninguém. Depois os pastores vieram puxar minha orelha, porque eu fui orgulhosa, não contei para eles, né, que eu estava precisando de ajuda, que eu não estava bem. E isso nos ensina, querido, que todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de auxílio. A gente não é autossuficiente, então a gente precisa admitir que a gente precisa dessa reconstrução em nossa vida. Não há discipulado eficaz sem admitir a necessidade de reconstrução da vida. A gente não é um discípulo atuante se a gente não deixa o Senhor trabalhar e moldar a nossa vida. Eu creio que Deus está falando a todos nós. É tempo de transformação, é tempo de reforma e é tempo de reconstrução.
Amém? Quantos desejam que o Senhor reconstrua? Amém. Eu também desejo, queridos, que nós vivamos uma vida nova, reconstruída na presença do Senhor. E para reconstruir a nossa vida, comece pedindo ajuda, não desista diante da oposição, faça um levantamento das partes destruídas e creia no poder e na bondade do Senhor, porque Ele é poderoso. Amém? Que o Senhor continue falando aos nossos corações e que a gente faça o melhor para o Senhor sempre, queridos, entregando tudo aos pés dele. Amém? Vamos orar, queridos?